Como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje, dando continuidade em nosso estudo do livro Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 2, no segundo tema. Não é isso? É isso mesmo. Oi, gente, tudo bem? Esperamos que vocês estejam bem, em paz e com muita saúde. E mais uma vez aqui, como o Marcelo falou, para a gente dar continuidade aí no nosso estudo que está tão bacana, esse capítulo 2. E, por falar nisso, tem gente que não está se inscrevendo no canal ainda? Ainda? Estão perdendo? E o quiz, hein? Que difícil, hein? Que tristeza. Tá cada vez mais difícil, hein? Eu acho que as pessoas, ou você está estudando menos, será? Então estude. Estuda Gênesis 12, lê antes. Aí... É uma dica, eu tenho feito isso. E pessoal, quem não está se inscrevendo, quem tá perdendo muita coisa boa do canal, mas aqueles que estão, tem muita gente, os inscritos aí só continuam aumentando. Vamos deixar uma nova. Ajuda esse casal, se inscreva no canal. É isso aí. Vamos lá então? Vamos. Para a leitura. Ah, bom. Verdadeiros princípios de psicologia nas Escrituras. Os verdadeiros princípios da psicologia encontram-se nas Escrituras Sagradas. O homem não reconhece seu valor. Ele age de acordo com seu temperamento não convertido, porque não olha para Jesus, autor e consumador de sua fé. Aquele que vai a Jesus, aquele que nele crê e faz dele seu exemplo, compreende o sentido das palavras. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Os que experimentam a verdadeira conversão hão de reconhecer, com aguda percepção, a sua responsabilidade para com Deus, de cooperar com sua salvação, com temor e tremor, sua responsabilidade de tornar completo seu restabelecimento da lepra do pecado. Semelhante realização os levará a humilde e confiantemente colocar sua confiança em Deus. Uau, que texto fantástico, né? Maravilhoso, muito bom, que os verdadeiros princípios da psicologia se encontram nas Escrituras. Só que me chamou a atenção aqui a frase que o homem desconhece seu próprio valor. Que valor? Das Escrituras, o valor, o nosso próprio valor? Da psicologia? Da psicologia? Na realidade, eu vejo que o homem ele não reconhece o seu próprio valor, o valor dele mesmo. Tanto que as palavras seguintes mostram, né? Se a gente aprendesse a olhar mais para Cristo como consumador da nossa fé, que está lá em Hebreus, que já fala isso, né? É isso. A gente precisa aprender a olhar para Cristo. E aí quando a gente começa a olhar para Cristo, a gente deixa de olhar mais para a gente. E olha mais para quem? Para o nosso próximo. E a gente exercita... Peraí que agora você me confundiu. Vamos lá, vamos voltar. Você disse aqui que nós estamos falando que o verdadeiro princípio da psicologia está nas Estão nas escrituras. Então, os fundamentos básicos de que toda a psicologia usa, eles estão nas escrituras, já estão lá. Mas para isso eu preciso crer. Você precisa crer. Aí dizendo que nós desconhecemos o nosso próprio valor, próprio valor. O consumador da nossa fé, aquele que nos criou, aquele que nos fez, e se eu creio, eu acredito que tudo isso está ali. Essa base toda para cuidar da minha mente, para cuidar das minhas coisas, estão nas escrituras. É isso mesmo? Uhum. Porém, tem um quesito aí que como que eu reconheço isso? O que precisa acontecer na minha vida para eu reconhecer esses princípios na escritura, para eu olhar para dar mais valor para mim? Porque pensa, se muitas vezes nós nos encontramos em situações depressivas, tristes, angustiados, por algum momento eu deixei até mesmo de me valorizar, certo? E deixei também de olhar para esses princípios na escritura com mais afinco, com mais dedicação. Ok. Muitas vezes nós caímos no erro, só abrindo um parênteses aqui, de achar que nós falamos isso no estudo anterior, nós conversamos sobre isso, né? Que nós caímos às vezes num erro de acreditar que o cristão ou aquele que lê, aquele que estuda a Cristo, ele não pode ficar doente, né? Não pode. E nós caímos nesse erro de achar que não. Mas ela diz que a gente age de acordo com a nossa natureza, é isso?
Por isso que a gente não Exato. consegue enxergar tudo isso? O que você Exato. acha? O homem está sempre olhando para si mesmo, né? É o egoísmo, a prática do egoísmo. Egoísmo. Ismo quer dizer prática, ego, eu. Eu. É a prática do eu, cada vez mais. Por isso que o texto fala, né? Há tanto texto que ela diz aqui, que quando a gente aprende a olhar para Cristo como consumador da nossa fé, a gente começa a enxergar o quê? Que nós fomos feitos, principalmente porque chamados filhos de Deus. Feitos, Quando né? você tem ideia da profundidade que é isso, de que você se torna filho de Deus. Entendendo a verdadeira sentido do Criador e a criatura, né? Exato. Ele me fez para ser filho dele, Você né? começa a entender o valor que tem o amor de Deus por você, pelo pai dele como um pai. O que você começa a fazer? Todo filho fica extremamente alegre. Quando sente amado, né? Se sente amado. Então o que você começa a fazer? Você começa a ver que outras pessoas estão tristes porque não enxergaram o valor que cada um delas tem. Que interessante, né? Esse valor. E aí é onde a gente precisa buscar outras pessoas. Há um outro texto dela que ela diz também que a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo. Entendo. A gente tem essa natureza, né, de querer olhar cada vez para nós, para o meu eu, cada vez mais, né? E aqui o texto vem mostrando que todos esses princípios que a psicologia usa para tratar do ser humano, eles já estão contidos na palavra de Deus. Nas Escrituras. E aí eu preciso ter uma ligação direta com Deus, né? Eu preciso estar muito ligado a isso. Exato. E confiante. Mais para frente o texto mostra pra gente, né? Que os que experimentam uma verdadeira conversão. Olha, verdadeira conversão. É muito fácil hoje dizer que estamos convertidos. E uma pregação sua recente, você muito bem colocou, né? E nós estamos precisando urgente, parar de brincar de ser cristão. Principalmente nos dias de hoje. A gente tem visto, ouvido, nós estamos sentindo muitas vezes que essas coisas estão batendo na nossa porta. As coisas estão entrando dentro da nossa casa, da nossa família, na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos jovens, dentro do nosso ambiente de trabalho, e tem muita gente. E se nós não nos cuidarmos, nós também podemos cair no erro de brincar de ser cristão. Com certeza. Então a verdadeira conversão exige reconhecer. E nós vamos reconhecer. O texto diz pra gente que ele vai reconhecer, nós vamos começar a ter essa aguda percepção, que é isso que você está falando. Eu reconheço esse amor, eu fui criado, feito para ser filho dele, eu não fui feita para outra coisa. Sim. Né? Eu fui feita para ser filha dele. E a minha responsabilidade de cooperar com a salvação. Eu achei muito interessante quando o texto cooperar eu tenho que cooperar, então eu sou responsável. Isso me arremete quando fala que eu mesmo tenho que cooperar para a minha salvação. É claro, lembrando mais uma vez, aqui ninguém prega, ninguém aqui está falando que a salvação é por meio de obras. Lembrando isso que é muito importante. A salvação é unicamente pela graça. Mas quando você aceita esse Cristo, a sua vida é transformada. Sim. E aí aquele que roubava deixa de roubar. Então há uma mudança, sim. Aí, tudo ligando no que o texto vem nos mostrar. Verdadeira conversão. Exato. Né? Eu me transformo. Exato. Há essa transformação. E aí se eu não cooperar, simplesmente eu falo assim, eu aceito Jesus como Salvador e Consumador da minha fé. Basta. A pessoa vai e fica numa cama o dia inteiro assistindo televisão, por exemplo, o dia inteiro no computador e não faz nada pro seu próximo. Você aceita Jesus? Aceito. É muito fácil fazer isso e dizer isso. Mas viver isso é outra coisa, né? E quando você fala isso, o texto fala que nós devemos ajudar a si mesmos. Isso já fala lá em Gênesis 4:7. Diz, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E responsabilidade para com Deus. Exatamente. Olha a minha responsabilidade para com Deus. Aquele que me fez, aquele que me criou. Uma vez que eu digo essa conversão verdadeira, eu passo a ter, a partir daí, essa responsabilidade para com Deus. Perfeito. Porque se o próprio texto dizendo, para tornar completo o meu restabelecimento com a lepra do pecado. Então, se mais uma vez eu não tenho em mente, eu não estou convertida verdadeiramente, né? Ou só como você diz que aceito, fui lá, me batizei, ou seja, qual a forma da pessoa dizer que está convertida, mas ainda assim a lepra do pecado me acompanha.
Exato. E isso é um Não treino adianta. para a vida inteira. E aí é onde você, essa parte onde fala da lepra do pecado, mostrando que o pecado é como uma lepra. Doença contagiosa. Ele, além de tudo isso, ele vai te destruindo, ele te autodestrui, vai te consumindo né? Aos por poucos. inteiro, né? E interessante quando a gente olha lá na Bíblia, quem ia até as pessoas e tocava e curava elas disso? Jesus. Se a gente não buscar Jesus, essa lepra do pecado vai continuar em nós o tempo todo e nos destruindo cada vez mais. E o pior que por essa comparação de lepra ser contagiosa, né? Sim. A minha influência sobre o meu meio. Exato. A minha influência enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto família, a minha responsabilidade. Imagina que em casa, se nós, por exemplo, não buscássemos a Deus, se os nossos filhos não vissem em nós exemplos de leitura, buscando a Deus, buscando princípios, corrigindo princípios deles. Comportamentos, e né? Nosso próprio comportamento, que não adiantava nada, aí a gente falava, vai ler a Bíblia, vai fazer isso. Olha, não pode fazer isso. Quando nós estaríamos fazendo. O exemplo. Olha só o exemplo, né? É esse contágio que você falou. E não precisamos ir muito distante para saber quais são as lepras deste pecado que tem consumido hoje a nossa sociedade, os nossos filhos, mais uma vez frisando aqui, que é contagioso. Com certeza. E quando a gente menos espera, bate a nossa porta e uma brechinha que a gente dá, ele entra e está dentro da nossa casa, sim. E está entre nós enquanto mulher, sim. É muito fácil, é muito rápido. E aí vai tudo por água abaixo. Por isso que é um treino. Aí entra de novo a palavrinha que a gente gosta e tem usado tanto, a disciplina. Olha ela aí de novo. Né? A minha disciplina em experimentei essa verdadeira conversão. Buscar novos hábitos, né? Todos os dias, né? Todos os dias. Por mais que seja cansativo, por mais que seja desgastante, às vezes você sentar, conversar com teu filho, explicar, falar para ele exatamente, inclusive com os adolescentes hoje que estão tão propícios aí com as coisas que estão vindo, adoecerem. Nós estamos vendo jovens muito doentes e não sabem, e os pais não estão percebendo. Isso é muito perigoso. E tudo isso, né? Tudo isso que nós estamos colocando aqui vai nos levar a quê, né? A ser humilde, porque sabemos que sozinho não vamos conseguir. Não é mérito nosso. Tudo isso que eu consegui, tudo isso que hoje você se considera um pouco melhor do que você foi ontem, é mérito seu? É mérito meu? De forma nenhuma. Aquele que ontem, ou alguém que esteja passando por uma situação, achando até que nunca vai conseguir ser melhor, né? Olha só que interessante, eu conversando com um primo meu, e se você, caso esteja assistindo, um grande beijo. Eu conversando com um primo meu e ele me disse exatamente isso. Ele falou, Marcelo, como é diferente conversar com você hoje do que há tantos anos atrás. Ele falou, é muito diferente. E você acredita que isso é mérito seu? Não estou de forma nenhuma. Humildemente, tendo essa confiança, que podemos confiar no Deus que nos criou, que cuida da nossa mente, que tem toda a solução, que a gente consegue chegar cada dia um pouquinho mais. É isso aí. A vida é um crescimento constante, né? E muitas vezes, mesmo passando por essa gangorra, né? Essa gangorra emocional de altos e baixos, que somos humanos e imperfeitos também, né? Totalmente. Nós estamos falando de santidade, estamos falando de conversão, de coração limpo, mente aberta, como você fez o estudo, né? Aquilo, quando eu abro a minha mente, consigo querer ter esse desejo. Se você não assistiu esse estudo, por exemplo, olha o link aqui em cima sobre este estudo. Precisamos estar com a nossa mente. Muito interessante. Precisamos estarmos com essa mente aberta e entender que eu preciso de mudança, eu preciso ser humilde e buscar essa confiança no nosso Deus, né? Porque senão mostra o quê? Sempre arrogância. Eu sempre vou ser arrogante porque eu sei. Eu sei. Não é assim como você está falando. E é muito comum encontrarmos pessoas que quando você expõe a sua ideia, elas querem impor as ideias delas. Há uma diferença, né? É o ponto de todo vista. Ponto de vista é visto de um ponto. Exato. E tem aquele que é o inverso.
por achar que não vai conseguir, que já é um pecador e que Deus não pode mudar e que Deus não o ama. Não, muito pelo contrário. Aqui o estudo ela é muito claro aqui nas palavras, dizendo Deus que nos criou, que nos fez filhos dele. Né? Exatamente. E essa honra, é esse valor que nós precisamos ter. Muito bem. Muito bom, como todos. Maravilhoso. Então, você está convidado, lembre-se de se inscrever, confira se está inscrito. Deixa o joinha lá. Deixa o seu joinha, seu like, deixa o seu comentário. O que você acha sobre isso, sobre este assunto que acabamos de falar. Exato. E se tiver alguma coisa a acrescentar, é bem-vindo também. Muito bem-vindo, é muito bom e nos ajuda bastante. Com certeza. Então, até nosso próximo estudo, que é o... A mente dedicada a Deus desenvolve-se harmoniosamente. Muito bem. Muito bom. Então, até lá. Esperamos vocês. Tchau!